pessoal, tudo bom? Eu sou a Joyce, estamos aqui em mais um Podmore. Eu estou aqui com o Gonçalo e com o Kleber Leite. O tema de hoje é sucessão e expansão empresarial. Um tema quentíssimo aí, com muitos tópicos interessantes. Tudo bem, pessoal? Kleber, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer aqui em estar junto com vocês e felicidade demais em falar para um tema que é um tema que é aberto a vida toda, sucessão. É uma palavra bem engraçada, bem difícil de ser falada para quem vai fazer a sucessão, né? Sim. E aí, Kleber, deixa eu te explicar um pouco do nosso projeto. Ok. O nosso projeto... Primeiro eu quero falar como é que começou a nossa história com o Kleber, né? Sim. Conheci o Kleber em 2017. Um tempo atrás, faz tempo, Faz um passa rápido. Foi em 2017. E aí o Kleber veio assim num momento assim que eu acredito muito em Deus, né? Nessas Sim, histórias. Ele mandou exatamente. realmente esse momento muito certo. Um momento que eu me vi realmente sozinho ali, né? Tentando fazer o negócio funcionar. Meu pai doente, né? Minha mãe muito ausente, né? E aí o Kleber veio realmente para fazer... Eu aprendi uma faculdade de administração em poucos meses, né, Kleber? E o interessante é que eu já falei muito para o Júnior, de que quando ele deu um checkmate, que é o normal, olha para a gente, depois que ele contou toda a trajetória dele e o que é que ele estava ali fazendo, eu parei e ele disse qual é o valor do trabalho. E a voz deu vontade de dizer, eu não vou cobrar nada para você. Porque eu enxerguei ele como meu filho ali na frente, pedindo uma ajuda. Eu já estou há mais de 40 anos organizando empresa, então às vezes a gente tem um momento de doar, né? A gente não pode dizer a todas as empresas que a gente faz essa doação, claro. Mas às vezes quando a gente vê que existe uma necessidade, eu abro. Eu vejo cliente que não tem condições de pagar, mas eu não vou dizer, porque senão o outro abusa. Mas lá na empresa do Júnior, na de modas, quando nós estávamos num certo momento, né, depois de passar, sei lá, um ano, eu acho, eu olhava para ele e dizia assim, ele agora terminou, não foi nem o mestrado, o doutorado. Porque tem pessoas que pegam rápido e ele tinha um amor pelo negócio, tinha uma vontade de fazer aquela família dele, ele dar à família dele o que ela precisava e ele conseguiu fazer e hoje é sucesso, né? Total. Então, assim, quando a gente viu que ia ter, né, esse projeto, que a gente ia fazer esse projeto, Kleber, surgiu realmente de onde é que surgiu esse projeto, né? E qual é o projeto? Há um tempo atrás a gente vem estudando o propósito da nossa empresa, né? O que é que a gente quer com a nossa empresa, qual é a mensagem que a gente quer passar. E estudando sobre essa questão de propósito, a gente ficou realmente nessa dúvida aí, o que é? É dinheiro? O que é que a gente quer por trás disso aqui? E aí, como, mais uma vez falando de Deus, na mesma hora eu recebi um feedback de uma cliente, de um representante ao lado de uma cliente, um representante lá da Bahia, né, que tinha acabado de gravar a casa dele, como é que foi a reforma que ele tinha acabado de fazer na casa dele, ele mostrou um antes e o depois, né, e agradeceu ali nossos produtos, e do lado dele tava uma cliente nossa, né, falando que a loja dela só vendia de modas, né? E tudo que ela tinha ali foi graças aos nossos produtos, né? A casa, tudo dela. E ali na mesma hora ali foi quando, meu Deus, qual é o nosso propósito ali? Foi realmente a resposta. E aí, muita coisa mudou, Kleber. Em 2017 a gente se conheceu, né? A gente conseguiu organizar a empresa, conseguiu fazer o organograma da empresa, estruturar a empresa ali do zero. Eu lembro que a primeira pergunta que o Kleber me fez, o Kleber e o Dário. O né? Dário. A primeira pergunta que ele me fez, o primeiro relatório que ele me pediu foi as despesas dos últimos 5 anos. Não tinha nada, né? Não tinha nada em sistema nem nada. Então, foi realmente começar do zero. Exatamente. Então, o Kleber tem 42 anos. 42 anos de mercado aí de consultoria. A de modos aí hoje está fazendo... Eu tenho duas datas, né? Eu tenho 42 e 64. 64 anos de idade e 42 anos de consultoria. Mas é muito tempo. Eu até brinco com os clientes e digo assim, eu nasci em 1959 e renasci em 1982, que foi quando a gente começou a fazer o trabalho. Eu até digo o seguinte, a primeira vez que eu fazia o trabalho no cliente, eu coloquei um bigode para ficar velho, chamava meus clientes de senhor. Depois eu passei a ter a idade dos clientes, tirei o bigode para não ficar velho, porque eu achava que o mercado, o velho estava fora e não seria contratado, e aí eu tirei o bigode para ficar mais jovem, não é?
E hoje os meus clientes me chamam de senhor. Então eu comecei senhor, não sei porquê, né? Comecei a chamar o cliente senhor, depois você, e hoje meus clientes me chamam de senhor. E a consultoria, ela é bem interessante. Quanto mais idade você tem, mais o cliente tem confiança. Então aí a tranquilidade é uma atividade de excelência. Não leva nada na cabeça, né? Legal. De peso, né? E o que eu acho que eu aprendi assim com o Kleber, né? Como uma empresa ficar assim, 34 anos, 42 anos, né? Sim. Eu acho que ele falou bem ali fora, era se reinventar. Se né? reinventar. Sempre estar se adaptando, sempre Com estar se atualizando. certeza, com certeza. E a pandemia, pra tu ver, a gente ficou em 2017, né? A gente começou em 2017 essa parte organizacional. Organizou a empresa, estruturou a empresa. Em 2019 eu entrei nessa parte comercial. Em 2020 veio a pandemia. E quando veio a pandemia eu nunca agradeci tanto tudo que aconteceu de 2017 até o momento da pandemia. Porque eu tinha todos os relatórios, eu tinha tudo que eu precisava ali para conseguir sobreviver mediante a pandemia ali. A base, né? A base, né? Todos os relatórios financeiros, fluxo de caixa, né? Tudo assim que era preciso. Que a maioria das empresas estava acordando ali naquele momento ali para se sustentar. Ali a gente já estava um passo na frente ali, né? E aí foi graças à consultoria que a gente fez, né? Que hoje eu sou muito grato, né? A gente conseguiu realmente aprender muito. E a pandemia, até no outro podcast que a gente falou com o Ramon falou um negócio muito interessante. A pandemia obrigou a gente a acelerar o tempo. Né? O que a gente tinha que evoluir em 5 anos, a gente evoluiu em 5 meses ali. Todas as empresas, entendeu? Todas as empresas. 20 de março de 2020 eu vinha de Sobral. Não sabia o que era. Eu não sabia essa palavra lockdown. Não sabia o que é que existia. Deixei meu carro na frente da minha casa, entrei, tomei banho, liguei a televisão. Lockdown. Eu digo, o que é lockdown? 1 dia, 3 dias? Que bicho é esse? Fui procurar no velho Google, né? O que era lockdown, que eu não sabia a palavra. O consultor tem que ser curioso, tudo ele tem que olhar e saber o que é. E eu, por ter mais de 60 anos, a pandemia, ela dizia que o jovem e o idoso era que iam morrer, e eu não queria morrer. E consultou já há quantos anos? Eu não sabia o que era videoconferência. E um cliente do Rio Grande do Sul me contratou. Você sabe, eu dentro de casa, uma indústria do Rio Grande do Sul, ligar para mim e dizer que queria fazer uma reunião. Como fazer reunião? Porque o meu trabalho, eu sou muito presencial. Eu digo a todos que eu gosto de cheirar o cliente, ver, enxergar. É o meu trabalho, eu olho, né? Eu tenho um dom que eu não sei, dom foi Deus que me deu, que eu enxergo o que tem que ser feito dentro dos clientes. E fazer uma consultoria dentro de uma sala da minha casa, numa mesa, marcaram. E aí veio o checkmate do consultor. Porque o cliente acha que o consultor é o sabe-tudo. Ele é obrigado a saber tudo que possa imaginar. Se o cliente perguntar algo ao consultor e ele falar que não sabe, ele já deixa o consultor fora da fila. Kleber, passa o link. Meu Deus. Passar o link. Como é que eu ia criar um link? Como é que eu ia saber criar link? Aí eu fui aos universitários de Fortaleza todinho pedir para fazer um link. Para você ver como a pandemia mudou muitas pessoas. Entendeu? Muitas pessoas. Hoje é uma ferramenta que eu utilizo. Em vez de eu pegar um avião daqui para aquela cidade, eu faço reunião na videoconferência, que em março de 2020 eu não sabia o que era isso. Eu pegava um carro, pegava um avião, viajava de manhã, de tarde, de noite. Eu faço o mesmo trabalho dessa forma. Sim. Então todas as empresas mudaram com a pandemia, viu? Sim. Aí, Kleber, quando estudando essa questão de propósito, né, o que foi que a gente viu? Né, que a gente começou a pensar em 5 anos. Como é que a gente vai estar sempre há 5 anos? Né? Então, como estratégico, hoje eu estou nessa parte estratégica da empresa, então já estou pensando, a gente está em 2024, como é que a gente vai estar em 2029? E a gente começou um trabalho de se aproximar do nosso cliente. E aí eu comecei a ficar preocupado de fato, porque nossos clientes não estavam preparados, né? A parte da rede social para os nossos clientes é novidade. Muitos clientes com lojas gigantes, rede de lojas de 3, 4 lojas e não tem um sistema, ou seja, se não tem um sistema, relatórios, principalmente financeiros, é muito difícil ter. E aquilo me preocupou, porque o que é que vai acontecer? Daqui a 5 anos, se esses clientes não existirem, entendeu? A gente não vai existir mais. Então, o que é que a Edmodas está fazendo? O que é que o nosso grupo está fazendo? A gente está deixando de ser uma empresa que vende só lingerie, a gente está vendendo solução. Então, a gente está vendendo, além da lingerie,
a solução para o cliente ter sucesso com o nosso lingerie. Não, o Sim. desenvolvimento do cliente, que o nosso cliente não tinha um sistema para não tinha um Sim. sistema para tem uma rede de lojas e não tem um sistema para gerir a loja. Né? E aí o nosso trabalho é o quê? É desenvolver esse cliente. Parceria. É iniciar um trabalho para desenvolver o cliente. Então hoje a gente está com a equipe de marketing interna, a gente está com um comercial interno, que a gente está nomeando esse setor como inteligência comercial. Dentro desse setor tem um setor chamado, uma profissão nova hoje em dia, que é Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. Então esse setor estuda como é que está o marketing do cliente, como é que está a divulgação do nosso produto no cliente. Não só nossa, mas no geral, porque nossos clientes, a maioria não vende só o nosso produto, mas vendem jeans, vendem outros tipos de produto. Então a gente entra com essa parte de consultoria até chegar nessa parte mais avançada, de tráfego pago, né, de investir em redes, de investir em um marketing mais caro, né? Mas não adianta de nada chegar nessa parte do marketing se não tiver uma boa gestão, se não tiver o feijão com arroz ali bem feito, né? Que é onde eu lembrei de ti, né? Eu estava lembrando assim, cara, como é que hoje a gente está realmente com a parte do marketing assim bem avançada, a gente está fazendo um investimento bem pesado, né? Bem satisfatório. E aí eu fiquei me perguntando, como é que eu comecei isso? E aí, voltando à raiz, eu lembrei, pronto, Kleber Leite, né? A gente começou com o Kleber. E aí, Kleber, eu acho que cabe muito, assim, em todos os ensinamentos que você me passou, a gente tentar repassar um pouco para os nossos clientes aqui nesse podcast, nesse pouco tempo que a gente tem, né? Dando dicas de como estruturar o negócio, de como expandir também esse negócio. Fazer o projeto de sustentabilidade, né? Como você falou que na pandemia você conseguiu ultrapassar a fase da pandemia, porque você estava com um projeto de sustentabilidade dentro do teu negócio. Que é não é a garantia, porque não existe garantia em empresa, tá certo? Todo dia a gente tem que estar preocupado com a empresa. A gente não pode chegar e dizer a minha empresa já está organizada, a minha empresa já tem um produto definido, a marca da minha empresa já está sólida. Esses aí vão ser engolidos no mercado. Sim. O empresário de sucesso da atualidade, quando a gente olha com a vinda da internet, depois veio a vinda do sistema de computador. Hoje é a inteligência artificial, que é só o que está falando, e a gente não sabe o que vem depois da inteligência artificial. Todas as empresas têm que estar muito louca, maluca para correr. Então, em cima disso, eu até digo com os nossos clientes atuais, eu digo da seguinte maneira: vamos sempre se preocupar no processo de enxergar o crescimento interno, não é o crescimento externo. É trabalhar pessoas, trabalhar informações, como você disse, tem clientes seus que não têm números. É mesmo que a gente vai no carro e eu não sei quanto eu tenho de combustível. É o carro elétrico hoje, que todo mundo tem a preocupação de se a bateria lá diz que vai rodar 405 km, e às vezes a informação está errada e bloqueia no meio da rua, você não tem onde abastecer. Então, essa informação nas empresas, ela tem que ter esse ponto. A menor empresa que possa existir no mercado, aquela de um dia de vida, ela já tem que começar a trabalhar em informações. Sim. Essa é a linha da informação. E aí nós vamos seguindo que vem o produto. É você conhecer o que é que você realmente quer. O produto não é só aquilo que você vende, é a identidade do teu negócio. Como é que a empresa quer ser conhecida para ser procurada? É outro item importante. E eu sempre digo o seguinte: administrar uma empresa é a mesma de você administrar com um funcionário, com 1 milhão de funcionários, você administra da mesma forma. Toda empresa precisa de uma área comercial, toda empresa precisa de uma área financeira, toda empresa precisa da área operacional, que é o seu negócio afim, né, dentro da região. E as pessoas acham que só pode organizar uma empresa quando ela estiver grande. Quando é que ela está grande? Quem tem um filho, eu tenho um filho que vai fazer 40 anos de idade. Eu nunca vi meu filho crescer. Quem é que define essa linha aí? Todo dia eu enxergo e todo dia eu vejo. Eu não digo que hoje ele está maior do que ontem. É a mesma coisa de uma empresa. Não tem limite, né? Não tem como mensurar. Você começa uma empresa, você não vê sua empresa crescer. São as informações que você vai no histórico. Eu tinha um funcionário, hoje já tenho 10, agora tenho 50. Eu só tinha uma unidade, agora tenho 2, tenho 3. Mas como é que a gente faz o crescimento? É organizando internamente. O primeiro item, o beabá de uma empresa, para ela se perpetuar, é internamente. Organizar a empresa internamente. Então,
cabe o quê? Informações. Eu até digo o seguinte, ô Kleber, bora fazer um organograma ou vamos fazer responsabilidade por função? Eu digo, não, vamos começar primeiro a saber quem é a tua empresa, vamos trabalhar números. Vamos saber o quanto eu estou vendendo, vamos saber qual é o produto que está me dando margem, vamos saber qual é o setor que está me dando retorno, onde é que eu posso diminuir, onde é que eu posso aumentar. Os números é que informam, é uma bússola. Legal. Entendeu? E é interessante isso aí, porque entra muito nessa parte que a gente se pegou agora nessa pergunta por último, antes de entrar nesse projeto. Sim. É estudar o propósito. Cabe muito nessa questão. A gente teve que olhar para dentro, né, para depois entender realmente qual é o nosso propósito. Porque o que é que eu quero falar? O que é que adianta desenvolver um cliente ficar todo satisfeito lá porque está realmente construindo uma casa, está realmente construindo loja, está realmente crescendo graças ao nosso produto e nosso funcionário não está satisfeito com a empresa. Sim, sim. Exato. Entendeu? Então, a primeira mudança que a gente fez foi o que a gente voltar a investir, né, em endomarketing, que é onde a maioria das empresas deixou de investir. Né? Então, antes de pensar em conquistar, em tornar um cliente fã, em deixar um cliente fã, né, a gente primeiro fez com que os funcionários se tornassem fãs. Então, essa mudança tem que ser realmente de dentro para fora. Né? Tipo, olhar para dentro realmente para depois refletir lá fora. O interno. E naturalmente as coisas começam a fluir, né? Porque qual era a insatisfação dos funcionários? A maioria, né, dos funcionários. Porque eu não tenho... Tipo, a gente perguntava, a gente olhar para dentro da organização, a descrição do cargo do funcionário. A maioria não sabia. Eu chamava o fulano de tal, cara, como é que tá a tua rotina hoje? O cara não tinha rotina. Não sabia o que fazer. E às vezes não sabe nem o que é que deve fazer na empresa, o que é que a empresa quer dele. Sim. Ele quer que a empresa fique satisfeita, mas a empresa não diz o que é que ele quer que faça. Sim, sim. Existe esse lado também. E por ser empresa familiar, meus pais trabalharem dentro, né? A maioria dos empresas eu tive que quebrar uma cultura muito grande de ensinar eles a falarem não para os donos. E eles entenderem que eles trabalham para a empresa e não para os donos da empresa. Né? Se os dois estiverem com o mesmo pensamento, o dono do dono estiver com o mesmo pensamento da empresa, pensando no crescimento, numa ideia que vale para as duas ali, sim, ele pode seguir ali com a ideia. Né? Eu digo muito assim, nesse tempo meu, você fala em propósito, excelente. Eu até vou brincar um pouco aqui, certo? As palavras são sinônimos. Existem as modas, que a gente chama de modelos, né? Mas a empresa, em forma de organização, ela nunca mudou. Ela é milenar. Eu até digo que o conceito de uma empresa é uma instituição com fins lucrativos. Se a empresa não tiver lucro, ela não é empresa. Ela perdeu a identidade dela de ser empresa. Como é que uma empresa consegue viver se não tem resultado? Então, tudo parte dentro da empresa para buscar o resultado. Sim. Certo? Aí vem o item que eu falo, que você fala propósito, e eu ainda estou no antigo de identidade. Quem é o Kleber? Quem é a Abrat Consultoria? Como é que eu chamo a Abrat Consultoria para fazer um trabalho? Se ela criar uma identidade no mercado, na hora que precisa de empresa para organizar a empresa, coloca a Abrat também na mesa para buscar junto com outras empresas. Isso é identidade, tá certo? Eu vejo muito assim, as empresas, elas não sabem ser reconhecida de que forma ela é, porque às vezes ela não sabe quem ela é. Eu vinculo muito a empresa a um ser humano. Não tem diferença nenhuma a empresa para o ser humano. A empresa expira, o ser humano respira. A empresa vive, o ser humano vive. E a empresa morre como o ser humano morre. Toda empresa morre. Toda empresa nasce, vive e morre. Depende do ciclo. Tem empresa que tem 1 ano, tem empresa que tem 2, tem empresa que tem 60 anos. A diferença dessa idade são as mudanças internas. Mas a identidade é muito importante. E quando vocês da De Modas está criando esse projeto belíssimo, de que você dá algo mais, um plus ao seu cliente, o cliente se tornar, o que eu posso dizer, com gratidão por vocês passarem para eles o que vocês já sabem, a expertise que vocês têm, não é só mercantilismo de chegar e vender o produto que vocês têm. Tome o produto, me dê o dinheiro. Não, vocês estão passando confiança. E quando passa confiança, gera o quê? Perpetuação. O cliente, quando existe confiança, ele não troca você por ninguém. Então, começa a existir aquela linha de 2 mãos
tá certo? E tranquilo, sem olhar o dinheiro. Eu digo muito aos meus clientes o seguinte: não se preocupe com dinheiro, não. Se você é bom, o dinheiro te acompanha. Faça um trabalho, faça aquilo que você gosta. É o que eu mais digo aos meus clientes. Né? Faça aquilo que você gosta. Você está motivado no seu negócio? Tá. Parabéns. Não está? Faça algo para se motivar. Busque algo dentro do seu negócio ou troque de negócio, de atividade. Eu acho que é legal essa conversa aqui, porque a gente está com 2 gerações, né? Literalmente duas gerações aí, né? Sim. Eu tô com 27 anos hoje, né? Sim. Tenho idade aí para ser filho do Kleber aí. Exatamente. Né? O meu filho é mais velho que você. Você tem 27, o meu tem 40. Mas, na minha visão, Kleber, eu posso estar errado, né? Essa nova moda do propósito, de bater tanto em propósito, né? Eu acho que substituiu aquela antiga missão, visão e valores, Sim, né? Aquele claro. negócio básico ali que o pessoal botava em Prateleira, parede, prateleira, aquelas coisas, né? E não tinha aquele negócio ali de era só escrever. Não tinha que escrever. Só porque o vizinho tinha, eu tinha que ter. Mas o ideal do propósito é isso que tu falou. Ele não pode ter... o propósito da pessoa não pode ser o dinheiro. O dinheiro é né? consequência. O dinheiro é consequência. Tem que ter realmente alguma coisa que conecte, que faça com que o mundo ali, ajude o mundo ali de alguma forma, né? Porque se for dinheiro, quem é que vai comprar teu produto para te deixar Com rico? certeza, Entendeu? com Tipo, se tu certeza. colocar aqui o propósito é dinheiro, tá entendendo? Um cliente chegou para mim e disse: eu vejo que você, Kleber, dentro da empresa, parece que você também é sócio nosso, é dono. Aí eu digo para ele: amigo, quando eu comecei a consultoria, eu comecei dizendo: eu quero ganhar dinheiro. Isso foi quando eu comecei a consultoria. Quando eu comecei a Brat, eu digo: eu quero ganhar dinheiro. Mas a gente chega a um momento de uma maturidade que, graças a Deus, eu digo o seguinte: eu quero satisfazer a minha pessoa em fazer um excelente trabalho e eu ver aquilo que eu estou implantando no cliente dando retorno. Eu me motivar junto com o cliente e ver a coisa acontecer. Isso faz, quando eu dizia eu quero ganhar dinheiro, os trabalhos duravam 3 meses. Eu fechava contrato com 6 meses, com 3 meses o cliente cancelava o trabalho, porque eu só olhava o dinheiro. Hoje eu tenho um amor tão grande ao trabalho, que é onde eu passo para vocês ter o amor ao trabalho e esse projeto de vocês de excelência, vocês passarem ao lado de ter o amor ao esse projeto, você transmite esse carisma, que você transfere segurança para aquelas pessoas, porque você não está olhando nada de algo mais. Sim. Você está fazendo uma doação. Hoje eu tenho um cliente que eu já estou há 4 anos, há 3 anos, e o cliente nunca fala e a gente sai. E eu estou lá tranquilo, fazendo trabalho, mas por quê? Porque eu estou fazendo o trabalho com amor enorme. E todo mês ele me paga. E é legal esse projeto, né? O que a gente está oferecendo para os nossos clientes hoje, eu estava refletindo, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Que é o conhecimento. E o retorno. Então, e o você não, vê tipo assim, a sabedoria, né? Sim. O conhecimento que a gente está passando para os nossos clientes. Eu poderia estar oferecendo um desconto para o cliente, poderia estar oferecendo alguma coisa relacionada ao meu produto, mas nada equivale ao conhecimento que ele está adquirindo com essas conversas que a gente vai ter, né? E você vai aprender, vocês vão aprender muito com o cliente também. Sim. E isso aí vocês vão replicando para os outros clientes. Em uma rede, uma cadeia que todo mundo se ajuda, né? E interessante, não precisa estar escrevendo um livro. Sim. Porque ao natural vocês vão criando um item chamado capital intelectual. Tá? Isso é o somatório do conhecimento, que ele é infinito. E tem que estar sempre se atualizando, né? Tem que sempre se atualizando, levando modernidade para o cliente. A cada cliente vai te ensinar algo e vocês vão seguindo e vão melhorando. O primeiro cliente que vocês vão ter ou já tem, quando vocês olharem daqui a 2 anos, você vai dizer: meu Deus, entendeu? Quanto a gente já evoluiu daquele primeiro cliente, porque vocês vão criando um mega projeto. Total. Então, só tentando aqui dar insights aqui para os nossos clientes que estão assistindo a gente, né? Eu acho que a primeira, até agora, o que a gente viu, né, de toda a conversa aqui, o mais interessante que eu anotei, eu estou anotando aqui, né? Porque está sendo muito aprendizado aqui para mim também, né? Um dos primeiros passos para organizar o negócio é olhar para dentro do negócio, né, Cleber? Sim, com certeza. E pelo menos um do caso que eu apliquei lá e deu muito certo, antes de deixar
antes de focar e se preocupar em fazer com que o seu cliente se torne fã da marca de vocês ou da loja de vocês, né? Invistam nos seus funcionários, invistam nas suas vendedoras, né? Deem qualidade de trabalho para ela, qualidade de vida para ela, que com certeza elas vão retribuir vocês. Né? Isso, Kleber, eu acho que é um primeiro passo. Né? O colaborador da empresa, a empresa ela é feita não só de máquinas, é mais de pessoas. Sim. Porque sem pessoas a máquina não funciona, certo? Sim. A máquina ela é construída para dar uma produção, que a gente chama, um volume de produção. Mas se as pessoas não estão dentro, ela não consegue fazer. E quando a gente tem um profissional, uma equipe desmotivada, então as máquinas não funcionam. E vamos elevar a máquina para a empresa, que o conjunto de máquina, a gente representa uma empresa, tá certo? O produto sai com má qualidade, existe uma improdutividade, sim, existe uma gama de itens imensuráveis, de que a gente não possa calcular o quanto que gera de prejuízo e de retorno, tá certo? Uma equipe desmotivada. É a neuropositividade, né? Sim. Que trabalhador que está ali com fazendo certeza. O serviço dele feliz, ele vai ele vai agregar muito mais no serviço dele, seja ele qual for. Eu tenho um cliente, eu já estou lá, agora em setembro de 2024, eu completo 3 anos nesse cliente. Ele é no interior de Limoeiro do Norte, fica a 220 quilômetros de Fortaleza. Esse cliente ele tem 3 andares, certo? E a equipe dele, é uma loja que vende peças, né? E o pessoal, quando um cliente chega no balcão e pede uma peça, eles não têm a peça no salão, eles passam o radinho, né, que nós implantamos, e o rapaz lá do 3º andar sai correndo e cantando com aquela peça na cabeça ou na mão para entregar ao cliente. A beleza que eu vejo ali deles é porque eles são super motivados. E eles trabalham às 8 horas do dia em pé e não se cansam. Porque a motivação é tão grande que eles não sentem dor, não sentem cansaço. Quando foi agora no sábado, 19 horas, né? O cliente manda para mim uma foto da câmera, né? Dele lá, mostrando e dizendo, olha aí, Kleber, como é que estava a loja. A loja lotada de cliente no balcão. Mas tudo isso é consequência da motivação da equipe. O cliente chega lá no balcão e tem concorrente na cidade. Hoje ele é quem mais vende na cidade o produto dele, porque a equipe dele, a peça dele é igual à do vizinho. Ele compra do mesmo fornecedor. O preço dele é igual ao do vizinho. A gente vai para o vizinho, não tem ninguém. E na frente do balcão dele, são os clientes se batendo para ser atendido. Aí você olha para aquela equipe do balcão, dá vontade de dar beijo neles. Da afeição que transmite que são todos motivados e não são donos da empresa. Total. Tem um Instagram nosso, né? Qual é, Joyce? O RH Grupo de Modas. O RH Grupo de Modas, né? Que a gente compartilha lá o dia a dia, os bastidores. Por dentro, os bastidores da empresa. Legal. Cara, é muito bacana. É muito bacana, né? A gente gera bastante conteúdo. E as meninas aí do marketing estão de parabéns, né? Então, até a Maria tá aqui, né, Maria? Vem fazendo um trabalho excelente aí, porque elas são muito criativas, né? Então, o carnaval tem... Né? Nunca imaginei que isso aí ia ter... Um dia lá, cheguei, tava todo mundo fantasiado lá, então ia ter premiação para quem se fantasiasse mais, né? Mas também tem o inverso, tá? Eu tenho um cliente numa cidade interior de Pernambuco, que desde ontem até agora, sentado esperando vocês, eu estava tentando conciliar, porque quarta-feira agora em Pernambuco é feriado, e a gente tem que fazer um balanço, e o líder, ele está desmotivado. Mas não é o líder que a empresa definiu como líder. Ele já nasceu líder. Então, quando aquele profissional já nasce líder, ele é líder em qualquer canto. Sim, ele é líder na mesa do bar, ele é líder no colégio, ele é líder no setor dele, é líder na empresa. Você não pode tirar a liderança, que a liderança é nata, certo? E ele está desmotivado, então ele está travando todo o pessoal, a equipe, para não trabalhar na quarta-feira, porque ele não quer trabalhar na quarta. Ou seja, existe também o efeito contrário, a gente olhar dentro da empresa como gestor, sim,
quem é líder, e o líder positivo e o líder negativo. Não, Então, aí tem nesse que caso, haver com certeza, tem esse que trabalho, ter essa né? avaliação e a substituição de pessoas, né? Exatamente. Eu acho que o segredo realmente para o negócio são processos e pessoas, né? Exato. Processos e pessoas bem definidas. Não adianta ter um processo bom se não tá a pessoa certa ali Sim. no local. Kleber, teve um ensinamento que tu fez que eu nunca esqueci, que tu passou para mim, né? Como indústria. Tu falou que o segredo do nosso negócio, da gestão da nossa empresa, era imaginar cada setor, os principais setores, como se fossem os balões. Não sei se tu lembra dessa metáfora que tu passou para mim. Como se fossem aqueles balões de gás hélio, né? Aqueles que ficam flutuando. Então tem a produção, tem o comercial, tem o financeiro. E o Kleber ensinou para mim, Júnior, o segredo aqui para você fazer uma boa gestão é equilibrar esses balões, estar sempre equilibrado. Então se a tua produção está muito alta Não deixa nenhum cair, né? e o teu comercial está baixo, então tem que regularizar isso aí e estar sempre ajustando. Você falou a palavra certa, tem que estar o equilíbrio. É. Eu não posso ter uma área comercial muito ousada, tá certo? E você ter uma capacidade interna instalada que preocupa. Eu tenho um cliente hoje, case mais case, né? Infelizmente eu tenho que abrir, né? Não, pode falar. Pode estar 10 horas aí. Eu tenho um cliente que trabalha com coleta de entulhos. São aquelas caixas de rua, certo? Eu até brinco com ele, porque eu pedi para ele fazer um videozinho para eu colocar no Instagram. E até hoje eu brinco com ele. Porque ele disse assim, no vídeo, quando ele foi falar, e quando a gente pede alguém para falar de nós, a gente pede para falar o que é bom, né? Não pede para falar o que é ruim, porque ninguém gosta de mostrar o que é ruim. Todos nós temos algo ruim. E ele disse, o Kleber, quando entrou na minha empresa, ele falou que iria duplicar o faturamento da minha empresa. Quando ele saiu da sala, eu ri. Porque eu sabia que ele não ia fazer isso. E ele triplicou. E ele me mandou o vídeo e eu publiquei. E quando foi na reunião, depois do dia que ele entregou, eu disse, como é que você não acreditava em mim e me contratou? O que é que nós fizemos lá? Qual foi o segredo? Nós pegamos a equipe comercial e trabalhamos a equipe para estar motivada. Item número 1 e o 10º item. Mais nada. Não mudamos nada. Equipe motivada. E começamos as brincadeiras de quem vai ganhar, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, eles mesmos internamente. E criei ou seja, um produto que ninguém conhece, né? Chama WhatsApp, né? Então nós criamos um grupo de WhatsApp deles e jogava aqueles memes, né? E cada um criou um desenhozinho e brincava, e eu forçava essa brincadeira entre eles. E isso eles começaram a crescer, a crescer. O que é que aconteceu então na empresa? Faltou equipamento. Então, quando a gente ia lançar uma meta, eles diziam, para que meta se não tem equipamento? O que é que a gente está correndo aqui para Porque, vender? E não... Exatamente. Por que o resto não tem produto? Então, houve o desequilíbrio. Sim. A gente passou a ter uma equipe de excelência com a capacidade de vender uma certa quantidade maior do que a empresa tinha. Sim. E aí foi quando a gente foi para o quadro, fizemos um cálculo e o cliente investiu em mais equipamento na rua. Tá. Entendeu? Mas no nosso caso, né, somos indústria. Sim. Então a gente tinha que equilibrar o comercial, o financeiro, a produção, A logística. né, a logística, né? Já que tu tem alguns clientes de interior e tu tem vários clientes lojistas, pro lojista, quais são esses pilares que ele tem que equilibrar, Cláudio? É o prazo de entrega, é o mais importante. Entendeu? No caso, prazo de entrega. como assim? O lojista, o meu cliente lojista. Sim. Eu tô querendo falar pro meu cliente lojista, quais são no gestão do negócio dele, o que é que ele tem que equilibrar, Prazo de os entrega. pilares, né? Financeiro, tem que equilibrar, mas o prazo de entrega tu diz em que sentido? Não entendi. Existe a logística interna da tua empresa mesmo, a de modas, tem Sim. uma logística. Sim. E tem uma empresa que trabalha com logística, o ramo de atividade dela é logística. Ela faz apanha e entrega no cliente, Claro. como tinha uma transportadora. Vamos falar nos dois separados, cada um tem uma maneira. Todas as duas, elas trabalham, o item mais importante dela é prazo de entrega. Se você trabalhar e passar a confiança do prazo de entrega com o cliente, ele passa a confiar em você. Não, mas eu tô falando no nosso Ali no cliente, balcão, no ali. nosso cliente lojista. Você está no balcão, já é outra. Eu quero saber pergunta. o meu cliente que compra o meu produto. Sim. Para esse meu cliente que compra o meu produto, quais são os pilares do negócio dele que ele tem que administrar? Porque ele não tem produção. Ah, tá. Aí agora a gente vai para o teu cliente. Vocês cortam aí. Não, tudo bem, mas pode deixar. Até é importante isso aí.
Deixa e segue. Eu acho que não deveria cortar, sim. não. É interessante. Porque aqui nós temos três itens diferentes um do outro. Certo? Eu estou pensando no nosso cliente. A mensagem aqui é para o nosso cliente. Ok. Então, veja bem. Se eu tenho um cliente que trabalha com você, certo? O que é que mais, a tua pergunta é o cliente, eu dando a sugestão ao teu cliente ou a ligação da tua indústria com o seu cliente ou o seu cliente com a sua indústria? Dando a sugestão para o meu cliente. Sim. Quais são os pilares do negócio dele que ele deve acompanhar? O cliente, eu já falei hoje, que não existe diferença de ramo de atividade. Indústria Hospital, funerária, tá certo? Eu vou trabalhar o hospital como maternidade, porque eu digo do nascer ou morrer, passando por construtora, indústria de confecção, montadora de veículos, todas são iguais. Todas são iguais. Não existe diferença. Eu sempre, quando eu chego no cliente pela primeira vez, ele pergunta a mim, você já trabalhou no meu ramo de atividade? Eu digo, por quê? A frase é a mesma. O meu ramo de atividade é atípico. Todos dizem a mesma coisa. Eu digo, amigo, eu venho organizar a sua empresa, independente de ramo de atividade, sua empresa é organizada da mesma forma de qualquer outra empresa. Como eu já disse hoje, toda empresa tem todos os setores, mesmo a empresa do rapaz, do picolé da esquina, do cachorro-quente da esquina, ele tem todos os setores que uma grande empresa tem. Ele precisa ter um setor financeiro para administrar o dinheiro dele. Se ele não tiver dinheiro, ele não tem como comprar o produto dele, a matéria-prima para gerar o produto. Então, ele não tem. Ele tem que ter um comercial, porque quem não é visto não é lembrado. Se ele não fizer um comercial, ele não vende o produto, certo? Ele tem que ter uma qualidade interna, que é que se o produto dele é bom, ele vende. Se o produto dele não for bom, o cliente só compra uma vez. Ele tem que ter, aí vamos entrar na logística, nessa parte de entrega, que é uma empresa que trabalha a entrega, seja no balcão, ou seja, entregar ao cliente. A maioria dos nossos clientes são, vamos supor, Sobral. Tem uma loja de Sobral e ele vende ali para o negócio Sobral mesmo. Pronto, entendeu? Ele entrega, vamos sair do balcão, ele entrega. Prazo de entrega, tá certo? Quando a gente fala, eu tenho a minha confecção, a minha loja, e eu trabalho não só a entrega que o cliente venha na minha loja comprar. Eu tenho um produto, como hoje é moda, já é um novo item, né? Antigamente a gente não acreditava em comprar online, a gente não acreditava em comprar e receber. Antes da pandemia, o cliente ia na loja. Hoje, vai no cliente, que é o problema que está acontecendo hoje. A loja de varejo, ela está recebendo um impacto muito grande pós-pandemia, porque as pessoas passaram a ter uma tendência de comprar online. Vou fazer meu marketing aqui, ó. A gente está trabalhando com os nossos clientes, a nossa malinha delivery, para os nossos clientes levarem para os clientes deles. Pronto, olha aí, viu? Então, veja, o prazo de entrega é muito importante. Você imaginou você comprar um produto, ter a confiança de receber? A Amazon, ela cresceu como? Porque você tem a credibilidade. Você compra aquele produto e recebe o mais rápido possível. Ele trabalha na rapidez de entregar logo. Aí você tem. Porque todos nós somos ansiosos. A gente quer comprar e em um segundo já receber. Eu acho assim, que para os nossos clientes, né, que são a maioria de interior, né, essa questão do prazo de entrega para eles é tranquilo. Eles só têm que realmente se preocupar em ter o produto em estoque. Sim. O que realmente eles deixaram de fazer, que antigamente era muito bem feito, geralmente quando você não tem loja, o que é que você faz? Você é vendedor independente. São as sacoleiras ali. Né? E essas sacoleiras é o que faz, realmente vai na casa da pessoa. A sacoleira vai na casa, né? A domicílio, venda a domicílio. É uma outra atividade. É uma outra atividade. E aí, quando você deixa de ser sacoleira para ser lojista, você esquece esse mercado. E na pandemia a gente viu a importância disso aqui. Sim. Então, o que a gente sugere para os nossos clientes, o que a gente está oferecendo, que a Joyce falou aí, é uma mala, né, personalizada com o logo do cliente, com o nosso logo, uma malazinha mais ou menos desse tamanho, em que você estuda, Kleber, a Joyce quis um sutiã tal, então eu pego não só aquele sutiã, eu pego todos os tipos de sutiãs que tem, um tamanho a mais, um tamanho a menos, para ela provar no conforto de casa dela. Então vocês estão vendendo uma tendência, ok? Porque como eu falei,
existe a empresa de 1 ano, de 1 dia, de 1 segundo. Ela morre em 1 segundo. Foi uma ideia que eu tive. Esqueci, passou. Eu quero montar uma empresa tal. Então, essa empresa viveu em 1 segundo. Eu esqueci. Como tem a empresa que vive muitos anos, ela vive muitos anos porque internamente ela muda. E vocês estão criando uma tendência. Qual é a tendência que vocês estão criando? É que vem à minha casa uma sacoleira de forma diferente, que é dando a credibilidade da marca de vocês e vocês acreditando no cliente. Sim, tá sim, certo? sim, sim. E o cliente lá, ele escolhe, fica com o produto que quer, devolve, porque aí tem também toda a problemática de processo, né? de Controle você de estoque. receber de volta aquele produto na quantidade que realmente você está recebendo. Você tem que ter esse controle, senão você vai perder peças. Tá? Isso é uma tendência que vocês estão criando. Sim, e o que a gente quer que os nossos clientes do interior, né? Porque no interior o que acontece? Por ser tudo muito perto, né? Eles acham que isso aí não é válido. Então, como a maioria tem lojas ali no centro da cidade, eles querem que os clientes vão até ali. E aí a parte comercial deles fica fraca. Fica fraca no sentido de quê? Não mandar um WhatsApp para o cliente, lembrando que está com coleção nova, lembrando que está com o que é que ele tem mais no estoque, qual é a promoção que ele está fazendo ali, qual é a ação comercial. Às vezes o básico fica por fazer, né? Isso que vocês estão fazendo, quando eu digo tendência, a gente cria tendência. Tá? Você acostuma o cliente àquele projeto que você criou. Uhum. É um projeto novo, inovador. Como você falou, interior. O interior no sábado ele vai à loja, ele sai até o passeio que ele vai fazer à loja. Quem diria, porque o mundo de 2020 é diferente do mundo 2020 para 2021. Quem diria que nós teríamos no mundo, não é no Brasil, esses motoqueiros na rua que atrapalham a gente, eles correndo para entregar alimentos, de a gente estar em casa e aceitar vir um alimento por telefone para você consumir, porque antigamente a gente vem gelado, não é como está na loja. Então, foi criada uma tendência, claro que na pandemia foi por uma obrigação e a gente se acostumou e acreditou no processo. Mas como vocês estão agora implantando, vocês vão implantar uma nova modalidade, um novo sistema, uma nova sistemática, que aí você vai ter que implantar a cultura, tanto na empresa de vocês, com controles. Sim. Quando eu disse toda empresa tem que ter o controle, o básico do básico. Tem que ter um bom controle, sistema, tem que ter um bom software para fazer o estoque. Vou mandar 50 peças para casa da fulana. Exato. Então, como é que eu vou fazer essa entrada e essa saída dessas peças sem ter extravios? Isso olhando para a empresa de vocês. É ter esse controle de estoque. Você vai ter uma quantidade de estoque em trânsito. Sempre você vai ter uma quantidade de estoque em trânsito, certo? Então, internamente a empresa de vocês, mas também o cliente de vocês. Sim. Vocês criarem com o cliente essa nova metodologia de o cliente, quem é que não quer ficar na sua casa, receber uma caixa e na caixa vem vários itens e eu estou mais na minha tranquilidade na minha casa, faço uso, a gente faz isso, claro, aqui para Fortaleza, né? Sim. Mas por que a gente faz isso? Primeiro ponto, a gente teve essa ideia porque nossa loja é de fábrica, então não é uma loja, não tem uma localização favorável, não tem movimento, né? Mas isso tem que ter essa cultura. E isso, as vendedoras, né? Claro, tem que ter um controle muito rígido, muito assertivo, para não ter clientes que estão se aproveitando ali daquilo ali para assumir as peças. Exatamente. Então a gente faz um contrato com os clientes para elas não recebendo aquelas peças ali, tem que ter todos esses dados. Mas também dentro do processo de venda, se um cliente entrou no meu site online, na minha loja online, e já comprou um sutiã, a minha vendedora tem que forçar ali, né? Tem que convencer aquela cliente a não receber só aquele sutiã, mas vai aquele sutiã acompanhado com várias calcinhas, entendeu? Com outras coisas. Não, eu sei que você não está comprando, é só para você conhecer. Depois de amanhã, o motorista passa aí e recolhe todas as peças. Quando eu estou sempre falando agora a palavra tendência, vocês estão criando uma cultura, que essa cultura vai ser aprimorada na implantação do novo, tá certo? Sim. E aí vocês vão começando a acertar. E a partir do momento que vocês criarem a dependência, como hoje nós temos a dependência de fazer compra de alimentos. Na minha casa, por exemplo, chega lá meus netos, né, liga para mim, meu filho, pai, vamos tomar um banho de piscina hoje, como sábado agora.
Antigamente, o que é que eu fazia? Eu pegava meu carro, saía no supermercado, ia comprar, e isso e aquilo. Não. Ok, venham. Aí eles chegam, o que é que vocês querem? Quer o quê? Quer comer o quê? Quer almoçar o quê? Quer isso? Quer vinho? Qual é o vinho que você quer? Quer isso? E vai pro WhatsAppzinho, como é o sistema online, e começa a pedir. Daqui a pouco tá os motoqueiros na portaria chegando, e tá tudo todo ali mundo satisfeito. do mesmo jeito, todo mundo satisfeito. Isso foi criado uma educação, foi criado uma confiança, tá certo? Do sistema. Ponto. O de vocês é a mesma coisa. Vocês vão criar um modelo novo, que vocês vão ter os clientes de vocês. Desde a pandemia que a gente faz isso aí, é o que vem realmente dando muito certo, né? Pronto. Então, essa segurança que o cliente vai ter com vocês também é importante, porque senão daqui a pouco vocês vão ter um mega sistema perfeito, mas não tem o cliente. Então, a ponta é importante também, de você mostrar aquela ponta como você vai trabalhar. Sim. E que ele tenha confiança para ficar sempre... Claro. Uma dica para quem está querendo implantar. Então, falando assim de sistemas, né, vamos ver um lojista, né, cliente nosso, que está querendo implantar aí, digamos, esse novo sistema na loja dele. Quais são os primeiros passos aí que tu aconselharia eles fazerem? Dimodas é a empresa mais indicada, propaganda da Dimodas. A Dimodas é a empresa mais indicada de treinar esse cliente novo, e ele vai saber que a Dimodas é uma empresa que treina. Com a equipe dela, ela vai lá, vai ensinar o cliente como ele vai trabalhar com esse novo projeto. A Dimodas vai também chegar e dizer, trabalhe conosco que a gente vai te ensinar, e amanhã você pode trabalhar com outros, certo? Então, esse projeto que eu digo do marketing da Dimodas, do operacional da Dimodas, de ter esse cliente, cria esse projeto e joga no mercado dizendo assim, você quer implantar uma nova empresa? Nós vamos ensinar você a ter uma empresa. Aí você cria um leque. Sim, sim. Entendeu? Um leque de atividades. Sim, sim. Ensinar o financeiro, por que não? Ensinar como é que compra, por que não? Ensinar... Gestão de estoque, né? Gestão de estoque, a parte de vendas. Você começa a criar, e lá na empresa de vocês, coloquem um mini auditório e faça eles terem o famoso e popular hoje chamado network, né? De é que justamente você chama clientes, e ali um coffee breakzinho, eles ficam conversando e dizendo como vende, e ali você cria um padrão de treinar as pessoas para isso. Sabe o que é que vai acontecer? Eles vão vender a marca da Dimodas, eles vão ficar sempre com a Dimodas, eles vão ficar vinculados a Dimodas. Qualquer outra empresa que chegar, eu acho que não era para isso que eu estou falando, não era para ser... Não era para estar falando. O concorrente vai chegar e vai dizer, eu vou implantar da mesma forma. Né? Tá certo? É tanto quando eu estou implantando cliente, eu digo, olha, no mesmo ramo de atividade eu não trabalho. Porque eu estou aqui criando e daqui a pouco eu vou passar para o outro. Mas é isso. Esse é o objetivo do projeto, né? Claro, a gente se preocupa com o cliente daqui a 5 anos, mas a gente acredita que... Por que é que a gente está sendo os pioneiros a fazer essa parte dessa solução geral do cliente? Por que que outras pessoas não fizeram isso? Porque eu acredito que o que a gente está fazendo vai influenciar também no mercado geral. O meu concorrente vai crescer junto com essa estratégia que eu estou tomando agora, né? Com essa ideia que a gente está tomando. E as pessoas não querem que o concorrente cresça, né? Mas a gente quer realmente, né, que todo mundo cresça junto. Então, Kleber... Mas o teu concorrente vai crescer, mas você vai crescer com ele. Pense em um pé de coqueiro. Quanto ele mais cresce, mais você cresce com ele. Sim. Certo? Eu digo muito que o profissional, às vezes, está numa empresa, aí vem alguém do lado dele e ele abafa porque ele acha que aquela pessoa vai tomar o lugar. Não, amigo, se ele tomar o teu lugar, tu vai para um lugar melhor, porque se você realmente for bom. É a mesma coisa de uma empresa. Apadrinha empresas junto com vocês, que vocês vão crescer junto com ela. Sim, sim. Entendeu? Então tem espaço para todo mundo e vocês vão crescer. Esse é o objetivo. Aliás, vão crescer, não, já cresceram muito, né? Fiquei feliz um dia que encontrei com o Júnior em esses lugares da rua e ele, ou a gente correndo, qualquer coisa, e ele começou a falar o que já tinha, tem uma indústria, tem 2 indústrias, tem 3, tem uns 50 milhões de indústria. Eu fiquei tão feliz que eu cheguei em casa dizendo, meu Deus, eu criei um menino e hoje o menino é um super empresário. É gostoso isso aí. Então, na realidade, esse é o crescimento do qual, falar no tema de sucessão, que é importante. Verdade. Que é importante, ok?
Sei que você não ia pedir, mas o quando Júnior está numa linha, mas eu te enxergo como um projeto de excelência de sucessão. Sim. Ok? Só para mudar aqui o ponto aqui, quando tu falou assim, que eu te perguntei, o que é que no meu cliente lojista, o que é que ele precisa, quais são os pilares que ele precisa? Tu falou financeiro, comercial, sim, né? Eu ia entrar nessa parte aí do comercial, porque o comercial ele precisa de um bom marketing, sim, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, como é que meu cliente lojista vai contratar uma empresa de marketing para fazer, né, o marketing dele? É um serviço caro, né? Geralmente é um serviço caro e pouca gente assim sabe como investir, né? Então, hoje a gente está criando, Kleber, conteúdos, né? Tá fazendo conteúdos dos nossos produtos para o cliente ter já isso para aproveitar no marketing dele lá. Então, o cliente já tira um custo lá que ele teria de contratar uma empresa de marketing. Então, a gente está com toda essa parte de criar conteúdos para o cliente. Excelente. Mas eu ia entrar nessa parte da sucessão, porque a dica que eu estou dando para a maioria dos nossos clientes, que a maioria tem filhas aí, a garotada aí de 17, 18 anos. Garotada do TikTok, né? aí, ó. Poxa, o que é que eu faço com minha filha? Onde é que eu coloco minha filha? Cara, coloca ela no marketing, né? TikTok aí, essa garotada aí para entrar nessa parte do marketing aí. E aí já entra, né, nesse ponto aí que tu ia falar da sucessão. O que eu falo de sucessão é o seguinte. Infelizmente, tá? Nós não somos eternos. Sim. E uma empresa bem organizada, ela se torna eterna. Lembre-se que a empresa nasce, vive e morre. Certo? Sempre eu digo, a empresa morre com 1 ano, outra com 10, outra com 50, outra com 60. A Brat está com 42 anos, então ainda não morreu. Se Deus quiser, se eu estiver vivo, ela completará 50 anos. Então... 5 décadas, né? 5 décadas. Eu estou na 5ª década, né? Porque eu já fiz 4 décadas. Eu estou no 2º ano da 5ª década. Não concluí ainda. Mas se Deus quiser, se eu continuar do jeito que eu estou hoje, eu vou fazer a festinha de 50 anos. Então, vamos lá. Precisamos de sucessão. Por quê? A gente não pode ser egoísta. Eu vejo muito empresário egoísta. Ele segura o negócio dele e sempre diz a todos que ele é insubstituível. E ele barra qualquer pessoa em chegar próximo a ele. Existem os 2 problemas da sucessão desse tipo de empresário. É ele achar que ninguém faz o que ele faz. Segundo, ele achar que tornar um sucessor, ele está velho e se aposentou. Só que não tem nada a ver. As pessoas vão, junto com ele, continuar. Sim. E esse passar natural na sucessão é formidável. Não aquele choque de chegar, menino, olha, tu tem 1 ano aqui para aprender tudo aqui, porque eu vou me aposentar e vou embora. Aí é um choque. Então, essa sucessão não funciona. Eu vou contratar um profissional para dar continuidade ao meu negócio. Cada negócio, mesmo sendo o mesmo ramo de atividade, é diferente, porque toda empresa tem uma cultura interna completamente diferente. Eu comecei a contar quando eu sou metódico, né? Então por isso que eu estou nesse ramo de atividade. Eu sou tão metódico que tudo meu é em fileira. Eu não sei porquê, né? Eu coloco as moedinhas em fila, eu coloco os carrinhos em fila. Se eu tiver dois celulares literalmente aqui, eu já estava mesmo. colocando o celular, não sei se é toque, mas toque me deu um lado fabuloso, né? Que eu consigo organizar as empresas. Então eu digo muito assim, na parte sucessória, quando eu comecei a contar os trabalhos da Brat, eu deixei de contar quando a gente completou 1000 empresas organizadas, ok? Hoje eu acho que eu já cheguei e ultrapassei 2000 empresas organizadas. Isso eu estou dizendo para as pessoas entenderem quem é que aqui está falando e o que é que eu quero dizer por quê. No Brasil, que o Brasil, se vocês olharem, é um rosto do lado, né? Aqui, aqui em cima é o Amazonas, bem aqui embaixo é o Rio Grande do Sul. Em todas as capitais do Brasil, eu tenho uma empresa que eu organizei. Ramos de atividades, há diversos que se eu for falar aqui, a gente vai levar 3 horas eu dizendo os ramos de atividade que eu já trabalhei. Então, eu posso dizer o que eu quero dizer. Não tem uma igual à outra. Nenhuma dessas 2000 empresas que eu trabalhei, eu posso dizer, essa é igual àquela. Não, porque as pessoas que estão lá dentro são diferentes da que estão lá do outro lado. Mas, Kleber, é um grupo.
do mesmo dono, que tem 3 empresas. Cada empresa tem pessoas lá dentro de forma diferente, administra de forma diferente. Então, a sucessão ela tem que ser ao natural. Eu tenho 3 filhos, eu obrigo um a ser sucessor. Às vezes, o terceirinho é que tem o dom de dar continuidade ao negócio. E essa linha da sucessão é praticamente obrigatória para perpetuar a empresa. Porque, como eu dei o início, nós morremos. O morrer não tem idade. Uma criança de 2 anos morre e uma pessoa de 80 anos morre. Sim. Entendeu? Então não tem, porque quem vai primeiro. Claro que na estatística daqui, quem vai primeiro sou eu. Mas na realidade não é isso. Então, eu tenho um cliente, aliás, eu tinha um cliente, e eu falo esse case, quando eu estou implantando sucessão nas empresas, a primeira história que eu conto, história com H, é esse cliente, que ele tinha 6.000 funcionários, era um grupo forte em Fortaleza, e ele queria que a gente implantasse a sucessão, e ele era apaixonado por um filho, que ele tinha alguns filhos, uma quantidade de filhos, mas esse filho era o filho adotivo, e era o filho que ele mais amava, mais do que os filhos natural dele, e ele queria. E eu tentei colocar esse rapaz na mesa, e o rapaz, a personalidade dele era filho de empresário. Vocês sabem o que é filho de empresário? Filho de empresário é aquele que não quer trabalhar, só quer gastar o dinheiro do pai, porque ele não sabe o valor que o dinheiro custa. Esse é o filho de empresário. Então, ele fugia, e a empresa caminhando, a empresa crescendo. Em uma sexta-feira, às 17h30, ele está tomando um whiskyzinho numa reunião de empresários, ele pega um filé trinchado, bota na garganta, engole, o filé trinchado fica enganchado aqui, ninguém soube tirar, em meia hora ele morreu, faleceu. A empresa, em menos de um ano, fechou. Quebrou. E esse menino, eu tive a infelicidade de depois, eu visitando uma empresa, ele era almoxarife. Olha, o pai dele tinha uma empresa, um grupo de empresas, 6.000 funcionários. Ele teve uma oportunidade de ser o dono daquela empresa. Uhum. Tá certo? Então, o processo sucessório, ele é muito necessário, mas também tem que ter uma inteligência de como fazer. E quem convidar para fazer a sucessão. Não é chegar e dizer, esse aqui vai ser sucessão, esse aqui vai ser o que vai dar continuidade à minha pessoa. Não, tem que ser... Eu acho que o que tu falou é verdade, né? Como sucessor, hoje eu posso falar, né? Tem que ser algo de forma natural. E uma coisa que meus pais fizeram, que eu acompanhei isso desde o início, eles nunca reclamaram do negócio, eles nunca reclamaram do trabalho. Não era aquele tipo de pais que chegavam, o dia hoje foi péssimo, né? Pelo contrário, cada conquista que eles tinham, cada carro, cada casa, tudo que eles compravam, eles deixavam bem claro que aquilo ali era fruto do negócio. Tanto que minha mãe, ela é viciada em trabalho, assim como tu falou que era, né? Workaholic, né? Então, eu aprendi muito isso aí com eles, tanto com ela como com meu pai, né? E o que eu vou tentar passar para meus filhos, né? Eles até queriam que eu fosse médico, né? Acho que é o sonho de todo comerciante, fazer com que o filho seja um médico. Mas eles mostraram na prática, né? Como é bom ter um negócio, né? Como é bom realmente ter uma empresa. E aí o que foi me encantando mais foi o tanto de vidas que eram impactadas com aquilo, né? Tipo, a gente vê realmente quantos funcionários realmente, né? Quantos funcionários dependem daquele negócio para levar o alimento para casa. Aquilo ali é um negócio que realmente encanta, né? E você vê, como você disse assim, eu faço parte de um processo sucessório. Você tem 2 irmãos. Tenho 2 irmãos. 2 irmãos, um casal. Um deles trabalha na empresa, eu trabalhava, na minha época trabalhava, e a outra, tua irmã, tem uma empresa igual a de vocês, confecção. E você chegou não dizendo, enganando o Kleber, dizendo que não sabia de nada, dizendo que era bobinho, né? E o Kleber acreditou, tá certo? E você hoje, você não é empresário, você é industrial. Eu acho a palavra mais bonita do que empresário, ok? Você é dono de uma indústria de confecção. Se eu tivesse do seu lado, você é o quê? Empresário? Não, meu amigo, eu sou industrial. Acho uma palavra mais bonita, né? Mas você está no processo sucessório que realmente aconteceu. Então, a gente pode muito bem um dia estar num palco, sentado com várias pessoas
e a gente trocar ideia para você falar o que é uma sucessão mais do que o Kleber, porque você passou por um momento. Eu acho que as pessoas têm que saber que você pegou uma empresa com grande dificuldade financeira. Hoje a gente pode falar, né, que quando a gente está com câncer, né, ninguém diz que está com câncer. Quando fica bom, diz, eu tive câncer e agora fiquei bom. Então você, quando foi conversar comigo, a sua empresa não tinha condições nenhuma de pagar nada, nem energia, com contas atrasadas, com isso, e você morava fora do Brasil, estudava em outro país, abdicou todo um crescimento e veio trabalhar na empresa da sua família, podendo a sua família fazer o que você veio fazer, e ali você é o natural. Agora também é importante o outro lado, dos pais, os donos, eles deixaram você acertar e errar. Sim. O outro lado também é importante. Não é só quem chega, é quem está e vai deixar. Total. Errou, não puxar a orelha, porque sabe que ele está ali fazendo o bom. Então, os dois lados têm que trabalhar nessa linha para o crescimento. Sempre ser o que eu sempre fui, né? É muito justo com a empresa. Eu sempre tratei realmente a empresa como uma pessoa, né? Então, isso aí de fato sempre fiz. E sempre fui tratado como um funcionário, né? Tipo, sempre, cada setor que eu ia, eu realmente tentava me comportar como funcionário. Acho que né? vai ter que pausar. Vai lá que o sucessor, o novo sucessor, Já? Então, o novo sucessor está querendo mamar. tá querendo aparecer. Porque existe a terceira Então, Kleber, sucessão. estourou o nosso tempo aqui. Tá bom. Vamos marcar outro. O sucessor disse, sucessor venha ia que eu tá ali quero. chorando. Ele Muito que obrigado. manda, ele que manda. Muito obrigado pela sua Tá presença, bom, muito ok. obrigado pela sua palavra. Tá bom. né? Foi um Sucessão prazer. não tem idade, viu? Então, Kleber, muito obrigado. Tá? Foi um prazer estar aqui com você, reviver a história aí do que a gente viveu. Vamos marcar outros episódios, né? Sim, Vamos marcar sim. outros. É um prazer. Uma hora é grande. pouco, né, pra gente. É um tema muito extenso pra E eu acabar falo em um. demais, aí o tema se torna... Mas foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima, pessoal.